Muito bom dia. Cumprimento todos os presentes na pessoa do Dr. Fernando, nosso presidente. São tantos amigos aqui que, se fosse nomeá-los, gastaria boa parte do tempo da minha palestra, mas eu me sinto muito bem acolhido aqui. Me sinto muito bem recebido e sou muito agradecido a todos vocês pelos sorrisos, pelos abraços e pelos cumprimentos. A minha avó foi conselheira presidente aqui, eu tenho uma memória afetiva de infância muito grande de vir aqui na época do seu aniversário e visitá-la também, porque eu tenho orgulho de ser ou de ter sido avovozado. A minha avó me ensinou muito e continua me iluminando com o seu exemplo. E também, como lembrou o Dr. Fernando, está tendo uma falha, a gente troca por esse. Como lembrou o Dr. Fernando, o Benedito Nunes também foi outra figura muito importante na minha vida e também trabalhou aqui. Estamos no prédio Benedito Nunes, então meu coração se enche de alegria. Eu gosto muito desse tema que foi proposto pela Escola de Contas, que é muito oportuno: tecnologia e ética. É possível ser virtuoso em uma cultura de cliques? A resposta, como já introduzida pelo Dr. Fernando e pelo vídeo que nós assistimos, é sim. Porque não há condição adversa que prive o homem da liberdade moral de fazer o bem. É possível ser bom no mundo mau. Nós nunca podemos amarrar as mãos ou atar as mãos e dizer: o mundo é tão mau que eu também sou mau, mas a culpa é do mundo. O Brasil é um país tão corrupto, tão desigual, que eu também vou ser corrupto e preconceituoso. Isso já é um vício. Isso já é uma forma de pessimismo moral e de derrotismo, de achar que eu não tenho liberdade suficiente e capacidade moral de fazer a diferença. É claro que instituições corruptas e injustas, leis corruptas e injustas, sistemas econômicos corruptos e injustos, uma cultura, uma mídia, uma literatura, uma filmografia que induzam ao preconceito, à maldade, à injustiça, à exclusão, vão influenciar profundamente cada um de nós. No entanto, a ética é exatamente a reflexão da força do caráter que cada pessoa humana tem. Por isso, as introduções não poderiam ter sido melhores. Uma semana de ética nos convida à reflexão pessoal. Nós estamos muito acostumados, numa sociedade de massa, a pensar em grandes sistemas, como a mídia, como o direito, como a política internacional. Teremos aqui a COP30 e pensamos num problema de envergadura global, como o meio ambiente. E muitas vezes esquecemos de pronunciar a primeira pessoa do singular e dizer: eu posso, ou eu devo. E cada um de nós é uma pessoa humana infinitamente digna. O que é uma pessoa humana? É um ser único e irrepetível, que não pode ser substituído por mais ninguém e que tem uma contribuição incomparável, que não pode ser clonado, que não pode ser substituído. Claro que ninguém é insubstituível do ponto de vista social ou econômico. A sua função pode ser, você tira férias, claro, e pode ser substituído. No entanto, do ponto de vista moral, você tem uma contribuição respondendo de modo próprio aos desafios do seu tempo. E quanto mais nós conhecermos o nosso tempo, mais nós seremos capazes de responder a ele. E daí a ideia fundamental de responsabilidade. A pergunta é: como nós respondemos aos desafios que a tecnologia digital nos traz? E antes de listar as 7 virtudes que eu vou propor para a reflexão de vocês, eu queria começar com uma comparação. A tecnologia digital é o nosso novo Leviatã? É o nosso Deus da atualidade? Quais são os atributos clássicos que pela qual a teologia define a Deus? A teologia diz que Deus é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de todas as coisas e todos os pensamentos e sentimentos, e onipotente,
Pode tudo, porque criou tudo, certo? Ora, a tecnologia digital não se aproxima desses atributos? Me digam alguma coisa onde a tecnologia não esteja. Me digam algum local em que a tecnologia não tenha penetrado. Pensem um pouquinho. Me digam alguma coisa que a tecnologia digital dos smartphones não saiba. Se nós mesmos usamos a tecnologia para expressarmos e para nos comunicarmos em todos os âmbitos. Profissionais, sociais, morais, pessoais, familiares, políticos, econômicos, de esporte, de cultura. Existe algum lugar em que ela não esteja? E tem mais, existe alguma coisa que ela não possa fazer? E claro que ela não é Deus, óbvio que ela não é Deus. Só Deus é Deus. Né? Só Deus é quem é. E todo o resto é criatura de Deus ou do homem, que é feito à sua imagem e semelhança e capaz de criar, como nós criamos a tecnologia. Mas não dá a impressão que ela nos gera a tentação de uma ilusão de onisciência? O que é o ChatGPT? Os meus alunos não querem mais estudar. Óbvio. Para que eu vou ter o esforço de ler página depois de página, como o meu mestre Bené, que leu uns 5.000 livros, página depois de página, dia a dia, décadas de leitura? Se eu posso perguntar para o ChatGPT, ele me responde instantaneamente. Ele é onisciente. Os meus alunos confiam mais no chat do que em mim. Claro, e o chat parece mais inteligente, mais articulado, mais completo, parece uma enciclopédia, ele leu mais do que eu, ou mais do que o Bené. Então, aparentemente, e eu posso tudo, eu posso clicar, eu posso fazer um pedido, eu posso pedir comida, eu posso pedir empréstimo, eu posso pedir informação, eu posso tirar foto, eu posso gravar. Então, sobretudo a nova geração que cresceu com esse instrumento semidivino ou quase divino, não tem força moral para resistir a ele. E ele se torna um ídolo. E nós, que não crescemos com o celular na mão, sobretudo o smartphone na mão, temos ainda uma perspectiva distanciada capaz de avaliá-la de fora. Nós conseguimos, agora, por exemplo, é muito diferente de dar uma palestra para adultos, poucos estão no celular agora. Agora vocês imaginem como é que é dar aula para jovens de 17 anos. Alguém não está com o celular na mão? Não, 100% com o celular na mão. Pode estar gravando a aula, pode estar anotando, pode estar pesquisando, pode estar com um livro, texto no celular, ou pode estar na rede social, no WhatsApp, tudo ao mesmo tempo. Não é verdade? Quem tem netos, talvez, ou filhos na idade mais baixa, sabe da realidade do que eu estou falando. E tem mais. Thomas Hobbes, o primeiro grande filósofo político da modernidade, escreveu um tratado muito importante chamado Leviatã. E Hobbes achava que com o declínio da igreja, o Estado iria assumir o poder soberano absoluto na sociedade. E que o Estado teria mais poder do que toda a sociedade junta. Esse é o conceito de soberania, que é um poder incontestável. Toda a sociedade junta não seria capaz de destronar o soberano que tem um poder absoluto. E ele usou a imagem bíblica do monstro Leviatã como uma espécie de polvo cujos tentáculos penetram em todas as áreas. E é o Estado que nós temos hoje em dia. É o Estado que regula tudo. É o Estado que sabe tudo. É o Estado que tem infinitos direitos como braços para alcançar, para regular. Em tese é para o bem, claro, é para a justiça, é para o bem comum, como a gente viu no vídeo introdutório. Mas também pode ser para o mal, não é verdade? Um Estado chinês, como foi mencionado pelo Dr. Fernando, é um Estado totalmente tecnológico e totalmente intrusivo. 100% intrusivo. É um Estado... Nós somos controlados pelo mercado. O mercado sabe o que nós compramos, quanto nós temos na conta, onde nós estamos, quais são os nossos comportamentos alimentares, os nossos comportamentos esportivos, os nossos comportamentos... o que nós fazemos do sábado à tarde. O mercado sabe muito bem se nós estamos no shopping comprando roupa, se nós estamos no estádio de futebol comprando uma cerveja, ou se nós estamos escutando música clássica no YouTube. Ele sabe muito bem e ele vai nos apresentar exatamente o que a gente quer para comprar, vender cada vez mais. Na China,
A dominação plena não é do mercado, é do Estado. É o Estado que sabe isso. E o Leviatã, portanto, o mercado pode ser leviatânico, gera uma grande preocupação jurídica e política com o controle ou a regulação, como o Brasil debate hoje em dia, no caso das redes sociais, do mercado em geral e da tecnologia. Então, as grandes questões do nosso tempo passam pela ideia de liberdade, que é a condição da moralidade. Ninguém é moral se não for livre. Um cachorro não pode ser moral porque ele não é livre para não fazer aquilo que ele gostaria, ou para fazer pelo sentido de dever e responsabilidade. Uma criança ainda é inimputável porque ela não tem uma maturidade moral suficiente para deixar de fazer, ou para fazer por senso de dever. E a grande pergunta que a gente pode fazer é: em que medida dependemos da mídia, no amplo sentido da tecnologia digital, para pensar, para falar, para agir? É claro que isso não é novidade no mundo. Basta estudar a história para pensar a preocupação de Platão, por exemplo, com a retórica numa democracia, em que as pessoas pensam a partir de sementes plantadas por intelectuais sofistas, em que as pessoas criam ideias, criam campanhas, criam palavras, criam conceitos, subvertem conceitos, mudam paradigmas e plantam essas ideias, e essas ideias são fecundadas. E daqui a pouco todo mundo está falando o contrário do que era, pelo menos antes. O certo pode virar errado. E Platão percebeu assim: ora, o que todo mundo considerava certo agora é errado. E o contrário, o que todo mundo considerava errado agora é certo. Né? E isso é possível numa dimensão retórica, em que a palavra passa a ser soberana sobre a realidade. Nosso pensamento e comportamento é pautado pela televisão, pelos sites e pelas redes sociais. Ou seja, há um poder profundo na tecnologia digital de determinar não só o que nós pensamos, falamos e agimos, mas o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento. Essa é a ideia básica de propaganda, tanto comercial quanto política. Eu tenho uma empresa de cursos digitais e eu lido com o marketing digital. E para mim é muito interessante a mentalidade dos profissionais de marketing. É claro que eu não contrato esses profissionais para mim, mas a ideia é a seguinte: tudo pode ser vendido. Se você for bom no que você faz, você pode ficar milionário. Você pode vender para todo mundo porque a internet é infinita. Você é manicure, você é professor de cursinho, o que não interessa. A gente consegue tornar isso desejável e depois precificável e depois vendável e depois você fica rico. É uma ideia profunda de que as pessoas são como peixes. Essa é a visão do marketing, infelizmente. De que o peixe que vir o anzol vai mordê-lo. É difícil um peixe parar e falar assim: eu não vou morder essa minhoca porque afinal de contas pode ter um anzol e tem alguém pescando. Não. O peixe passa, tem uma minhoca, ele só abre a boca. A ideia de que nós somos consumidores potenciais daquilo que nos torna apetecível. E o marketing torna as coisas apetecíveis. Então a propaganda comercial na internet é levada a um patamar extraordinário. Assim como a propaganda política também, tanto explícita quanto subreptícia, que vai plantando, como eu disse, ideias que depois vão ser vendidas na forma eleitoral. Você passou a apoiar uma ideia porque você foi bombardeado com essa ideia. E você comprou essa ideia, você comprou essa causa. Você participa da campanha e depois vê o candidato vendê-la. Então, olha, eu represento, eu encarno essa ideia. Vote em mim. Ah, pois não, claro, eu voto em você. Mas você não percebeu que há 2 anos atrás essa ideia foi plantada sistematicamente por sofistas, por intelectuais, cujo objetivo era exatamente capitalizar
essa ideia eleitoralmente 2 anos depois. Não sejamos ingênuos. Repito, isso remonta à democracia ateniense de 2.500 anos atrás. As peças de Aristófanes, assim como os diálogos de Platão, foram imediatamente considerados partidários do ponto de vista político. E de fato eram. Não foram só considerados. Porque claro que há um posicionamento político a partir de uma visão geral de mundo e, sobretudo, da ética. Qual é o impacto da propaganda política e comercial na nossa vida moral? Já comentei. Em último lugar, a digitalização distorce ou revela a realidade. Quando a imprensa surgiu, sob Gutenberg, no século XV, foi o maior instrumento propiciador da Reforma Protestante e de todas as revoluções modernas, a grande pergunta era: o fato de nós conseguirmos escrever, e não só escrever, mas imprimir em massa, o que pra gente é quase risível, porque massa lá era assim, 200, 2.000, isso aqui era infinitos panfletos, né? A Reforma foi um movimento de panfletos, a Revolução Gloriosa foi um movimento de panfletos. Só que imagina assim, conseguir 200 ou 2.000, hoje em dia a gente tem, se eu postar agora, eu posso ter 30.000 visualizações em 1 minuto. E influenciadores maiores podem ter 300.000 visualizações instantâneas. E esse processo de trazer a realidade para o papel ou para a tela é um processo transparente ou opaco? A resposta certa é: depende do uso que você faz dele. Quando você cria um perfil, você cria uma persona digital, que nunca será idêntica a quem você é de fato. O site do TCE não é absolutamente idêntico ao que é o TCE de fato, por melhor que seja o site. Por quê? Porque ele é uma versão do TCE. Certamente uma versão transparente. Certamente uma versão fidedigna do que é o TCE. Mas é verdade também que ele pode distorcê-lo. Ele pode ser uma representação opaca de quem é o TCE. E por fim, a gente pode pensar: estamos unidos ou presos? Hoje de manhã eu recebi a mensagem de um procurador de Marabá, feliz de me ver hoje aqui. Estou feliz de te ver, mas eu estou em Marabá. Então é claro que a tecnologia nos une. É claro que isso é extraordinário e eu estou gravando essa palestra com autorização do tribunal para o meu canal no YouTube, porque eu tenho pessoas interessadas em assistir as minhas palestras. E não tem problema o fato de elas não estarem presentes aqui agora. Elas podem assistir amanhã, ou depois de amanhã, ou quando for postado. Assim como os amigos de Marabá ou Santarém, e os membros do tribunal que estão lá podem assistir. Então é claro que a tecnologia nos une. Mas será que a tecnologia também não nos prende? A ideia de rede é muito eloquente e eu a explorei já em 2 dos meus livros. A rede é algo que nos une, mas a rede também nos prende. Quando nós não conseguimos mais nos desconectar. Quando nós não conseguimos mais não postar. Quando nós não conseguimos mais referir a realidade à lógica virtual. Voltando a Platão, por exemplo, olha que interessante. Platão vive um período não só de ascensão da democracia, mas da ascensão da escrita também. Uma revolução semelhante à de Gutenberg na modernidade. E Platão disse que o seu mestre Sócrates nada escreveu. E o ensino até lá era totalmente oral e baseado na memória. Baseado na capacidade de retenção memorialística das informações e mais, da reprodução normalmente cantada dos argumentos. Porque a música é um método mnemônico. Quando você consegue rimar, quando você consegue fazer refrões, quando você consegue fazer estribilhos, você lembra. Todo grego, em tese, não sei até que ponto, a gente não pode aquilatar a veracidade dessa frase, declamava a Ilíada e a Odisseia aos 12 anos. São poemas longuíssimos. Na época de Santo Tomás de Aquino, um noviço dominicano sabia a Bíblia toda aos 12 anos. Por quê? Porque não tinha Bíblia para levar. Leva a Bíblia aí. Então você fazia o quê? Você lia a Bíblia sistematicamente dos 7 aos 12 anos. E com 12 você fala: estou com a Bíblia. Trouxe a Bíblia? Sim, está no meu coração. Decor. Par cœur, eu sei a Bíblia. Isso é impossível? Não. Isso é o recurso de uma tecnologia humana.
de um poder humano. Vocês daqui, muitos passaram em concursos dificílimos, que eu sei porque sou professor e porque já também os prestei. Você precisa exercitar profundamente a memória e decorar, por exemplo, a Constituição. Sei lá, o primeiro inciso da Constituição fala dos princípios fundamentais: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, da livre iniciativa, do trabalho, pluralismo político. Você tem que saber isso. E se você lê isso todos os dias, você vai saber a Constituição. Naturalmente, relativamente ao trabalho, relativamente às finanças, claro que você vai saber. E será que a memória não está cada vez mais debilitada? E a gente não está mais cada vez refém da tecnologia? Quais são, então, as virtudes que nós podemos pensar concretamente? Toda reflexão ética tem uma dimensão teórica e uma dimensão prática. Dimensão cognitiva, de compreender, de entender, de ler e de interpretar a realidade social e humana, e psicológica, e comportamental. E uma dimensão prática, que é deliberativa, que é a tomada de decisão, que é o reforço dos valores e a conversão, que é a mudança. Certo? E as 7 virtudes que nós podemos elencar, pelo menos, quando eu estou elencando essas palestras, sempre param em 7. Porque ficaria muito longo, e 7 é um número de totalidade, de completude. Muito obrigado. Recentemente eu dei uma palestra sobre as virtudes da harmonia conjugal, né? E foram 7 também. Já dei uma palestra sobre as virtudes na educação dos filhos, 7. Então, é um hábito que eu tenho para não me estender. Autenticidade. Discrição. Paciência. Concentração, sobretudo no trabalho. Prudência. Justiça e amizade. Eu acredito que com essas 7 virtudes a gente consegue compreender toda a problemática, todo o dilema do mundo digital atual, que tem essas características que nós vimos. Primeiro, o que é autenticidade? Eu falei ainda há pouco que cada um de nós é uma pessoa humana, única, íntegra, digna, de um valor incomensurável, insubstituível. A melhor maneira de entender isto é com os nossos filhos. Nenhum filho é igual a outro. Nenhum filho substitui outro. Você não pode clonar um filho. Você não pode aposentar um filho, emancipar um filho e comprar outro, como você pode trocar de iPhone. Porque o iPhone transmite todas as informações, até a tela inicial, até as fotos, tudo, e você nem lembra da cor do outro, depois de tê-lo trocado. Um filho não é assim. E a ideia aqui é a ideia de uma autoria. Autenticidade é uma palavra, é uma virtude que está ligada a autor, de quem escreve a sua própria biografia, de quem escreve e assume a sua própria identidade, e de quem não tem medo de ser quem se é, de quem tem coragem e arrojo para afirmar quem se é. Isso não tem nada a ver com individualismo, com egoísmo, com narcisismo, não tem nada a ver com negar os outros ou atropelá-los, mas tem a ver com a capacidade de se descobrir quem se é. E as crises existenciais, pelas quais desde a fase infantil nós passamos, são momentos de firmar a nossa identidade, firmar a nossa personalidade diante de um desafio. Crise no sentido normal. Todo mundo passa por crise existencial. Escolher uma profissão é uma crise existencial. Porque você tem pelo menos a possibilidade de escolher a profissão do seu pai, o que aparentemente é natural. A menos que você, como eu, teria que ter tido a coragem de dizer: meu pai tem um escritório de advocacia, né? E eu não me tornei advogado, mas eu fiz direito. Eu concluí o curso de direito, inclusive. E hoje eu leciono no curso de direito da Universidade Federal do Pará. Isso me torna menos autêntico? Não. Com certeza não, porque eu trabalho com filosofia, eu trabalho com a história, eu trabalho com a ética, inclusive. Então a autenticidade, no caso da tecnologia digital, está ligado à transparência dos nossos perfis. A sinceridade de quem se mostra como é, tal como é. Claro que, como eu falei ainda há pouco, a gente nunca se mostra plenamente ou 100%,
Porque ela ainda não é onipresente. A utopia do Big Brother é essa. O Big Brother, como vocês sabem, que é esse reality show em que os participantes estão assediados por câmeras a cada segundo, vem de uma distopia do George Orwell, que é um grande escritor anticomunista do século XX, de que o Estado seria o grande irmão que está fazendo pelo nosso bem, o irmão paternalista que está cuidando de nós. Mas para cuidar precisa saber e vigiar a todo momento o que nós fazemos. Essa é a ideia do Big Brother. E é claro que ainda não estamos nessa distopia, graças a Deus. Digo ainda porque pode acontecer. Talvez a China já esteja muito próximo disso. E aí eu não tenho escolha para me mostrar ou para mostrar o que eu quero que os outros conheçam. Se eu estou conversando aqui, eu estou sendo autêntico e falando aquilo que eu quero comunicar. Não dá para comunicar tudo. Mesmo que a gente conviva a vida inteira. Mesmo com a minha esposa, que eu amo com todo o meu coração e que sabe tudo da minha vida, nem eu sei tudo de mim. Por isso que é tão importante escrever. Desde Santo Agostinho, por exemplo, a narrativa confessional e autobiográfica é uma revelação de autoconhecimento. Quando você lê o que você escreve, você fala, nossa, sou eu. Não tinha pensado nisso, mas fui eu que escrevi. Fui eu que pensei isso. Fui eu que disse. Peguem cartas antigas, peguem e-mails antigos, peguem conversas antigas de WhatsApp. Você fala, caramba, há 10 anos atrás eu disse isso para você. Lembra daquela conversa? Eu nem lembrava, mas fui eu. Então a gente vai se conhecendo nesse processo. E a autenticidade é exatamente a ideia de lidar com a exposição de modo maduro. De modo a não se arrepender. De modo a não cair na tentação de estabelecer um perfil artificial. E isso não é, claro, só o filtro da maquiagem para parecer mais bonito. Mas é toda a sede de validação constante de parecer mais bonito, mas também mais saudável, mas também mais inteligente, mas também mais virtuoso, mas também mais bem-sucedido. Afinal de contas, olha o meu carro, olha o meu vinho, olha a minha casa, olha a minha sacada, olha o meu trabalho. E de repente a gente se torna vaidoso. A internet, as redes sociais em particular, são um meio de alimentar uma tendência que os antigos chamavam de pecado capital. É um pecado universal que nos assedia a todos, da vaidade, de parecer quem não é e de querer validação. E a ideia do like é exatamente essa. Quantas pessoas me curtem? Quantas pessoas me seguem? Quantas pessoas compartilham o que eu digo? Compartilham o que eu penso? Isso não é importante. O que importa é quem eu sou. Eu vou dizer o que eu penso. Se concordarem, tudo bem. Se não concordarem, tudo bem. Eu não vou trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Eu não vou trocar a minha personalidade por validação social. Para ser um homem massa. Para ser um homem que, como todos os outros são, e assim eu ser curtido e valorizado. A internet é cheia de pessoas macaqueando quem não são. E isso é muito grave. E por isso, essa ideia do like gera uma epidemia de apoiadores e odiadores. Numa espécie de futebolização da moral. Ou você é Remo, ou você é Paysandu. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Ou você é ateu, ou você é religioso. Ou você é católico, ou você é protestante. O mundo é infinitamente mais complexo do que qualquer polarização, do que qualquer dicotomia. A dicotomia é cega. Nós temos um lado direito e um lado esquerdo. Existe verdade política em todos os lados. Senão não haveria pessoas que defendem tal e qual coisa. Então, e é muito ruim lidar com o bloqueio. Veja a consequência disso para a sociabilização dos jovens. Hoje em dia, eu também trabalho num colégio de educação personalizada como orientador de estudo, o Colégio Mirante, onde era o Dom Bosco, na Benjamin com Aristides Lobo. E o ensino médio, que é o mais delicado, porque é o mais velho, funciona assim. Eu já te sigo, você é meu amigo. Eu não te sigo, você é bloqueado. Eu nem falo com você. Porque eu já sei o que você pensa.
Eu já vi o seu perfil, você está fora do meu escopo. Você não me segue também, né? Então eu não te sigo. A gente passou uma semana aqui, você nem me começou a seguir, eu também não vou lhe seguir. E eu vi lá o post que você fez, eu bloqueei você. Lá na rede social. E aqui também está fora, eu não vou falar com você. Você me segue, eu te sigo, você me segue, eu te sigo, eu vi que você tem afinidade. Peraí, que isso? Conheça, se exponha, conversa, divirja, jogue, fale, aprenda, ensine. Não é assim que era a vida? Olha, na minha sala, eu falava com todo mundo. Se eu encontrar um amigo da minha escola aqui, eu vou chamar de amigo, vou dar um abraço e vou lembrar com carinho e afeto. Bastava ser da minha sala. Quer dizer que eu era amigo íntimo de todo mundo? Não. Eu era da turma tal, jogava futebol, tinha até essa afinidade. Mas olha, aprendi com meu pai a chegar e falar com todo mundo, a cumprimentar todo mundo, a falar com todo mundo, mesmo que não tenha afinidade. A virtude da cordialidade, que aliás superabunda aqui. E aí a gente pode ter esse risco de não aprender isso. Em segundo lugar, e muito ligada a essa primeira virtude, que é da autenticidade, que é não se prostituir, que é não se mascarar, é a virtude da discrição. Essa é uma virtude em extinção. Porque nós a alienamos nas redes sociais. Porque a nossa cultura, como foi proposto pela Escola de Contas, é uma cultura de cliques. E a gente quer o clique. A gente está atraído por isso, por validação. E a virtude da discrição é a virtude de não falar tudo o que pensa. De não exteriorizar, de manter uma intimidade, uma privacidade. De refletir sobre o que eu exponho e o que eu não exponho. Do que é legal e positivo de expor e do que não se deve expor. Do que não cabe expor. Então a discrição pode se dar numa conversa, pode se dar num ambiente de trabalho, pode se dar mesmo com amigos. Impede a curiosidade e a exposição. A curiosidade para penetrar o outro. E a discrição para não se expor demasiado ao outro. E os estudiosos das redes sociais em geral percebem uma verdadeira epidemia narcisista e voyeurista. O narcisista que quer sempre se expor. E o voyeurista que quer sempre ver os outros. Não é assim que funciona a rede social? Ver e ser visto? Eu posto para que os outros me vejam. E aí quem me vir, eu vou lá vê-los. Essa é a lógica principal que, inclusive, o Instagram revolucionou, para quem estuda um pouco das mídias digitais, ao colocar as visualizações como um hiperlink para ir a quem me viu. Então, digamos que eu poste agora uma foto da minha palestra e 15 pessoas tenham me visto. Ao perceber quem me viu, eu sou automaticamente convidado para vê-los. E aí, com aquela bolinha vermelha, você sabe o que eu estou falando, né? Que tem story. A pessoa que me viu tem algum story para eu vê-la. Então, eu preciso vê-la, porque ela me viu. Claro que isso pode ser uma relação, digamos, cordial, de ida e vinda e reciprocidade. Mas também pode ser baseada numa curiosidade e numa intromissão. E aí vejam só, eu vejo o story dela e eu vejo que ela me curtiu. E eu vou reciprocamente curti-la. Mas aí eu entro no perfil dela. E aí eu vejo os destaques dela. E aí eu vejo todos os posts dela e eu começo a querer saber mais da vida. Ela casou, ela tem filho, ela está trabalhando em outro lugar, e ela comprou um carro, e agora ela viajou, e eu estou vendo que o filho dela estuda. E de repente eu estou curioso para saber na vida dela. Mas ela mesma postou tudo isso. E aí, se alguém chega comigo, isso acontece comigo, por exemplo, de pessoas que sabem da minha vida, mas eu sou responsável por isso. Eu postei a minha vida. E muitas vezes eu me sinto envergonhado das pessoas que sabem da minha vida, mas a culpa é minha. Mas também delas. Porque não só elas têm ciência da minha vida, mas elas têm curiosidade da minha vida. Que eu alimentei, repito. Eu tenho culpa. Então essa é uma virtude que a gente precisa conquistar. Descrição. Mas se vocês me perguntassem qual é a virtude mais importante dessas 7, provavelmente será a da paciência. A tecnologia nos tornou apressados. Por quê? O objetivo fundamental de toda técnica é expandir o poder humano. Desde a invenção da roda, a descoberta
e manipulação do fogo. Eu falei da escrita na antiguidade. Eu falei da imprensa sob Gutenberg. São alguns exemplos. As caravelas, no caso de Portugal, que pôde chegar até aqui. É baseado na ideia de que o ser humano não se contenta com a limitação do seu alcance. Nós estamos em Belém, mas queremos estar em Marabá. Mas nós não queremos levar um relatório da palestra para Marabá. Nós não queremos levar a fita cassete de barco para Marabá. Nós não queremos que alguém que tenha feito a ata da reunião ou da palestra chegue até lá daqui a 2 semanas. Nós queremos, se possível, que de algum modo Marabá esteja aqui agora. E conseguimos com a tecnologia audiovisual, com a internet sobretudo. A internet condensa todos os alcances tecnológicos da humanidade. É um meio absolutamente extraordinário de hiperconectividade. Nós não precisamos mais de caravela. Nós podemos estar em tempo real. A lógica fundamental é a superação das distâncias espaço-temporais de forma imediata, de forma instantânea. E isso transforma profundamente a nossa experiência psicológica do tempo. Do tempo. Por exemplo, eu trabalhei com o mestre Benedito Nunes ao longo de 10 anos, mais ou menos, e eu editei 9 livros dele. O processo de edição de um livro era algo profundamente lento. Ele era uma pessoa lenta, virtuosamente paciente e simples. Nunca se precipitava, nunca tomava uma decisão de imediato. Pensava, para o meu gosto de um moleque de 19 anos, era lento demais. Mas um moleque de 19 anos que não estava submetido ao imediatismo digital, porque não havia. Porque hoje é inimaginável que se esperasse, 2 meses para uma resposta. Que purificava o desejo, que maturava o desejo, que azeitava o argumento, que me fazia pensar. Ele falava, escreve, e eu escrevia. E eu dizia, tá bom, ele, estou pensando. E aí eu passava 2 semanas e reescrevia. Aí eu falava, professor, eu reescrevi aqui a introdução. Ele, essa aqui está um pouquinho melhor, mais 2 semanas. E é outra experiência do tempo. O nosso poder digital nos dá uma hiperconectividade que torna as relações imediatas, mas também superficiais e descartáveis. E nós não temos mais paciência para a grande e gloriosa virtude da amizade, do amor, do casamento, da construção de uma biografia no tempo. Quando eu penso retrospectivamente na minha relação com o Belém, eu fico tão feliz de Deus ter me proporcionado essa oportunidade e o quanto eu soube aproveitá-la, no limite da minha ignorância, da minha dificuldade. Mas se fosse hoje em dia, eu falo, não dá tempo, não dá. Eu vou postar aqui, eu vou marcar, eu vou compartilhar, esse senhor de 80 anos está demorando, eu vou fazer outra coisa. Então a falta de paciência nos priva das coisas boas da vida, do processo cognitivo. Quem não ama, espero que todos aqui amem, ler um bom livro e acabar um livro. Hoje em dia os alunos querem um post, querem um story, querem um reel. Os livros, como a Bíblia, o livro dos livros, como a Montanha Mágica, como os Irmãos Karamazov, passou de 100 páginas, o livro é intolerável. É insuportável. Outro dia eu recebi um convite de uma editora para escrever um livro até 70 páginas. Eu falei, você está brincando. Você procurou a pessoa errada. Eu acho que caiu aí tem algum erro de comunicação. 70 páginas é a introdução dos meus livros. Porque eu estou armando o argumento, eu estou estabelecendo o panorama. Eu estou começando. Um livro bom tem 250, 300 páginas, 400 páginas. Então, mas não é que eu seja prolixo, não é que eu seja demorado, é porque o argumento que eu levanto é assim. Que bom ter 1 hora para dar uma palestra. E que tragédia ter 3 minutos para gravar um reel. Que tragédia ter 1 minuto para gravar um story. Então, a gente se torna ansioso. A nossa sociedade é, de forma claramente diagnosticada, sobretudo os mais jovens, tudo isso que eu estou falando,
superdimensionado com os mais jovens, que são presas muito mais fáceis, que se tornam ansiosos. Isso é estudado do ponto de vista da descarga dopaminérgica. Tenho a impressão que esse microfone... que as redes sociais permitem. Ou seja, é um tipo de prazer instantâneo e imediato que vicia o nosso cérebro. De modo que a gente não pode ir ao banheiro sem ver o celular, a gente não entra no carro sem ver o celular, a gente não para no sinal sem ver o celular, a gente não entra no elevador sem ver o celular, a gente não vai para a mesa sem o celular, a gente não vai... É uma forma de vício em dopamina, pelo qual entra a pornografia, pelo qual entra a polêmica política, pelo qual entra uma suposta intelectualização de informações superficiais. Isso gera uma obsessão. Isso nos torna, sobretudo, hedonistas. O hedonismo é o sistema moral que absolutiza o prazer e que torna o prazer soberano e que diz: o que te dá prazer é bom. Agora, o hedonismo é uma péssima filosofia moral, porque não diz quais são os prazeres nobres e verdadeiros e permanentes, em contraposto hierárquico aos prazeres fugazes, vis e animais. E esse é um debate típico da filosofia moral, entre o Bentham e o Stuart Mill, que são dois filósofos que pensavam que o prazer era o fundamento. A busca incessante de prazer, de consumo, de imagens, de fotos, de vídeos, de ficar rolando o Reels, rolando o feed, rolando os vídeos, atualizando, né? Eu lembro quando eu comecei a dar aula na universidade, eu tinha a assinatura do Jornal Liberal, onde eu escrevia, impresso. Eu gastava cerca de 15 minutos para ler todos os dias do jornal, para me informar. Né? Hoje em dia isso não é mais possível. E quando você acaba de ler 15 minutos, já foram atualizadas 20 notícias. Inclusive aquelas que você acabou de ler. E você fala: bem, eu acabei de ler, tá defasado, eu tenho que atualizar de novo, eu tenho que recomeçar. E de repente eu vi que eu estava gastando 40 minutos para ler notícias. E que eu estava perdido nas notícias, porque um link vai para outro e esse viés tem que ser contrastado com aquele, e tem 40 jornais. E hoje em dia, você não precisa saber francês ou inglês ou alemão, como eu também, em uma época da minha vida, tinha o hábito de ler jornais estrangeiros. Hoje em dia, você lê até o jornal chinês traduzido em tempo real e já o recebe no e-mail compactado e resumido. Não é verdade? Isso nos torna obcecados. Peraí, eu não posso. Eu vou continuar dedicando os meus 15 minutos para ler as notícias. Eu não sou historiador, eu não sou jornalista, quer dizer, eu não sou jornalista. O jornalista trabalha com isso. Ele precisa ler o dia inteiro de notícia e escrever o dia inteiro de notícia. Então, quanto não nos atrapalha esse vício em dopamina? E tem mais. Eu não coloquei essa virtude aqui, mas deve ser referida, porque é a virtude da temperança. É a temperança que nos torna incólumes ao prazer dominador. É a temperança que nos impede de servir ao prazer. Então, a pessoa temperante, ela come o que cabe, o que deve. Ela não se torna refém do que pode comer. A mesma coisa vale na temperança na cama. E todo o campo da pornografia, por exemplo, e do autocontrole, do pensamento, do sentimento, das palavras, que passa por essa temperança. No caso aqui, a paciência. Diretamente ligada à virtude da autenticidade, à virtude da discrição e à virtude da paciência, está a virtude da concentração. E isso afeta profundamente o nosso trabalho e as nossas relações sociais em geral. Porque se nós estamos ansiosos e dispersos, nós não conseguimos manter o foco. Eu dou essas palestras e treinamentos em virtudes em muitas empresas e órgãos pelo Brasil. E o principal motivo pelo qual me chamam é, na linguagem desses treinamentos corporativos em geral, é a produtividade e a eficiência declinando em níveis estratosféricos. 4 horas de trabalho há 10 anos atrás eram infinitamente mais produtivas e eficazes. E isso nos critérios de mensuração objetivo das instituições, do que 4 horas de trabalho hoje em dia. Por quê?
Porque hoje em dia tem um convidado malsão nas mesas de trabalho. Hoje em dia tem um intruso ingrato na mesa de trabalho, que é o celular, que é o próprio computador conectado à internet. Então a hiperconectividade, que é estar ligado a tudo e a todos em tempo real, gerou o que os estudiosos desse fenômeno chamam de uma atenção dividida. É o multitask. Ou seja, é a possibilidade de abrir várias janelas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nós chegamos na nossa manhã de trabalho no computador, abrimos o e-mail, abrimos o Word para digitar, abrimos o navegador, abrimos um quarto aplicativo de comunicação interna, por exemplo. Aqui já são 4. O que acontece com o nosso cérebro, que é um instrumento feito por Deus, absolutamente dúctil e adaptável? É isso que chama de neuroplasticidade. O nosso cérebro é como uma argila úmida. O que você pedir para o seu cérebro, ele vai fazer. Né? E a criança ainda mais. Eu adoro brincar com criança, porque o que você propor, ela, vamos brincar de bananeira? Vamos. Como é que é? A gente tenta ficar de bananeira, e a criança vai tentar. E daqui a pouco ela consegue. Um ginasta olímpico, eu fiz ginástica olímpica na minha época. Eu lembro que um dos exercícios era se jogar assim, ficar de bananeira e andar de bananeira. Eu conseguia fazer isso. Por quê? Porque o meu cérebro é capaz de fazer isso. O seu também. Basta que você o adapte. Basta que você o treine. Quando você abre 4 janelas no seu computador, você dá um comando para o seu cérebro. Atenção, tem 4 focos. É como uma mãe no aeroporto com 5 meninos, que é o nosso caso. Então tem passaporte, tem 5 meninos, tem a mala, tem o horário, tem o cartão de embarque, e o cérebro está lá. A mãe tem esse talento inato, digamos assim. Mas vejam só, mala, meninos, cartão de embarque, horário, é uma coisa ainda humana, digamos assim. É possível fazer. A mãe pode cozinhar, lavar, cuidar, falar, conversar. A gente consegue dirigir, conversar e cantar. A gente manda para o cérebro um comando. Olha, são 4 coisas aqui no teu foco. É como vocês estão focados em mim e também no Data Show. Vocês têm 2 focos. Aliás, eu não costumo usar, nem sempre eu uso o Data Show por causa disso, para não concorrer o foco, depois que eu aprendi essa teoria do multitask. O fato é que no nosso trabalho surgem demandas paralelas. E aí, o tempo que a gente passa não é só, foi só 2 segundos que eu vi o outro tela. Não. Para o seu cérebro, esses 2, você ligou uma outra luz. Porque o seu cérebro é muito poderoso e você consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Você consegue pensar em 3 coisas ao mesmo tempo. Você consegue pensar 4 coisas ao mesmo tempo. Eu falava aqui com a minha amiga Thaís, que é corredora. Quem é corredor mesmo não fica fazendo nada além do que correr. Por quê? Porque é concentrado. Senão você perde, senão você é atropelado pela rua. Agora, quem é amador, como eu, fica ouvindo aula, fica conversando, fica olhando, pensando na morte da bezerra. Então, o poder do nosso cérebro concentrado é extraordinário. O poder da concentração, do foco, quando a gente pega toda a energia do nosso cérebro e a faz convergir numa única coisa, a gente se torna infinitamente mais eficiente. E aí, um argumento que eu não trouxe especificamente aqui, mas que eu trago sem nenhum prejuízo, que eu costumo falar nesses treinamentos nas empresas e nas instituições corporativas em geral, é a motivação para o trabalho. É querer ser eficiente, mas não só porque eu vou ter uma promoção ou porque eu sou bom, é querer contribuir. É querer dar a melhor palestra, é querer dar a melhor aula, é querer dar o melhor relatório, fazer a melhor reunião, se preparar e estar inteiro. Um grande sábio do nosso tempo, São José Maria Escrivá, dizia: faz o que deves e está no que fazes. O dever e a presença. Ele escreveu isso na década de 20 do século passado, há 100 anos atrás. Faz o que deves. Parece tão simples, né? Mas é tão difícil. Ainda mais com uma quantidade de opções tão variegada.
E está no que fazes. É a presença inteira, concentrada e íntegra na atividade. Isso parece tão óbvio, né? É óbvio quando a gente vê, como ontem à noite, uma criança de 5 anos, eu estava fazendo o dever de casa do meu filho, e ele estava pintando lá os números da matemática, da soma, né? 7 menos 2 é igual a 5. Eu tinha que identificar a cor que era o 5. Né? E, ao mesmo tempo, claro, como boa criança, via outra coisa, e levantava, e pegava. É uma criança. E a gente olha assim e fala, caramba, nós adultos, aparentemente maduros, também começamos a fazer o nosso 7 menos 2 é igual a 5, mas no meio do caminho olhamos o celular e vamos ao banheiro e conversamos e assoviamos. E a imaginação é a louca da casa. É aquela que é indomável se a gente deixá-la com as rédeas soltas. Então é muito importante acabar com a dispersão digital, conquistando uma virtude muito ligada da concentração, que é a da ordem, que é a minha virtude preferida. Por quê? Porque ela sintetiza todas. A virtude da ordem é ter um plano de vida bem organizado na agenda, com prioridades hierarquicamente elencadas. O que é o mais importante? O que eu vou fazer na segunda-feira de manhã é o trabalho. E o que eu vou fazer na primeira hora do trabalho? O relatório. E como é que eu vou começar a fazer o relatório? Lendo o material. E de repente, 8h30, eu sinto aquele vigor de quem acabou de ler o material para o relatório e está pronto para escrevê-lo. E às 9 já está ligando para o médico porque tinha uma consulta. E a pessoa ordenada é uma pessoa altamente eficaz. E altamente segura. E altamente corajosa e dizer, eu consigo, eu faço. Eu estou convidado para uma palestra como essa. Desculpem usar um exemplo pessoal. Eu preciso marcar na minha agenda, bloquear esse horário. Depois eu preciso preparar a palestra. Agora, eu não tenho só esse trabalho. Embora hoje seja o meu trabalho predominante, as palestras, as viagens, os cursos, que antes eram extras. Mas eu não tenho só isso. Eu também tenho a minha prática religiosa, eu também tenho a minha família, eu também tenho a minha saúde para cuidar, eu também tenho... Então eu preciso de um domínio na minha agenda. Eu não posso chegar domingo à noite e falar, meu Deus, amanhã eu tenho uma palestra no tribunal, eu nem preparei. Eu nem sei o que eu vou falar. E para isso, tem que olhar para a minha agenda. Eu fui convidado, acho que uns 3 meses atrás, para cá, ou 2 meses atrás, bastante tempo. Então eu lancei na minha agenda o tempo necessário para preparar a palestra. Isso significa leitura em primeiro lugar, no meu caso, estudo. Depois eu tinha 100 argumentos. Organizar quais argumentos eu ia trazer para cá. Isso para mim foi conversão. Aliás, o título já tinha a palavra virtude, embora eu acho que já se soubesse que eu trabalho com a ética das virtudes. Então, quais são as virtudes que eu vou trazer? Né? E depois, eu poder dar uma palestra sobre cada uma dessas virtudes. Então, eu preciso organizar o argumento baseado no tempo. E aí, depois que eu conseguir preparar, organizar, agendar, eu me sinto bem, eu me sinto realizado, eu me sinto sem ter desperdiçado os meus talentos. Eu me sinto contente comigo mesmo, eu me sinto confiante. A pessoa ordenada é uma pessoa inteira, íntegra, confiante e ao mesmo tempo muito humilde quando ela diz, não dá tempo. Digamos que tivesse sido contratado para palestrar na semana que vem em Marabá, dando um curso completo de 40 horas. Eu ia falar assim, não, vou fazer o seguinte, eu nem vou voltar para casa hoje. Vou preparar esse material. E depois eu não vou fazer atividade física, eu não vou dormir, eu não vou à missa, e de repente eu me desordenei completamente. Claro que o curso não seria bom. Quando a gente perde a ordem, a gente perde a própria vida. A gente se torna passivo e refém. É como um malabarista que começa a receber coisas e não tem capacidade de equacioná-las no contexto da sua vida. E isso se concretiza objetivamente na agenda. Na agenda e no planejamento. Vocês são mestres nisso, nas finanças. Vocês são protagonistas disso, mas tem que ter isso na vida também. Não só nas finanças pessoais, mas na vida. A vida tem que estar equacionada na agenda. Senão, ela se torna uma grande arruaça, um grande improviso. Nós não podemos ser improvisados. Rui Barbosa dizia que um discurso improvisado
eu o preparo em 2 semanas. E quando o convidavam, ele era o príncipe dos oradores, ele já tinha todos os discursos preparados. Todo mundo jurava que era espontâneo, né? Mas se era para o advogado, mas se era para o juiz, mas se era para o médico, mas se era para a família, mas se era para a religião, ele tinha tudo preparado. Era um homem que estava preparado. E abria a boca e todo mundo... Esse homem ele ensaiou isso aí, não é improvisado. Né? Então a gente não pode improvisar. Não pode. Em quinto lugar, a prudência. A prudência é a principal das virtudes chamadas cardeais. São 4. Já falei de uma delas, a temperança. A outra virtude cardeal é a fortaleza, que está ligada à coragem e à paciência. A paciência que nós falamos é uma vertente da virtude da fortaleza, que é a força. Por exemplo, esperar. Esperar de pé. Esperar com galhardia, com força, com energia, com vigor. A terceira virtude cardeal é a prudência. A prudência é a nossa virtude de decisão, de deliberação, de reflexão sobre os prós e os contras, sobre os argumentos favoráveis e os argumentos desfavoráveis. E no caso da tecnologia que nos concerne, é exatamente reconhecer tanto o alcance quanto a limitação do meio digital, que é o pró e o contra. Ora, eu fui muito reticente de entrar na internet. Muito. Eu fui convencido pelos meus alunos a entrar na internet em 2016, quando eles gravavam as minhas aulas e começaram a compartilhar. Eu pensei, bem, se eu para compartilhar, eu não tenho nenhum problema em compartilhar, ainda mais as palestras públicas. Se vocês pegarem meu canal do YouTube em 2016 e 2017 inteiro, são todas palestras públicas, na universidade, em outros lugares. Inclusive aqui no TCE tem uma palestra lá. A primeira, a do Fórum de Gestão, eu acho que também está lá. Né? Não tem problema. Autorizado pela instituição, eu posto. E depois eu fui vendo que o alcance seria infinitamente maior e positivo se eu estudasse o que é educação EAD. Hoje eu sou coordenador de uma pós-graduação em doutrina social da igreja, EAD. Mas depois de cerca de 10 anos estudando e entendendo o alcance e o limite. Qual é o alcance? É claro que a gente consegue potencializar as nossas relações profissionais. É claro que a gente consegue potencializar as nossas relações sociais e pessoais. Claro! Claro que a gente pode acompanhar quem mora fora. Eu morei fora quando eu era jovem e eu lembro a dificuldade que era ligar a cobrar pela Embratel, falar com uma telefonista. Era caríssimo. Tchau, tchau. Falando com o papai, com 15 minutos era, sei lá, R$300. Na época era uma fortuna. Né? Hoje em dia, a gente tem a hiperconectividade quase gratuita com Wi-Fi disseminado. Né? Mas será que eu falava com o papai, com a mamãe, com o meu irmão, morando fora, com tanta qualidade, com tanta atenção? Era uma comunicação tão efetiva, uma vez por semana. Domingo à noite eu ligava para os meus pais. Eu tinha 16 anos, estava nos Estados Unidos. Mas será que hoje em dia, quando a gente liga para alguém com de graça, com uma tecnologia digital, será que tem 15 minutos de conversa? Será que as pessoas se comunicam melhor hoje em dia? Será que os pais e os filhos se falam mais, mesmo distantes? Porque eu não abria mão de falar com os meus pais, ainda que fosse 15 minutos. Porque toda sexta a gente saía para jantar fora. E todo dia eu olhava para o meu pai e falava para ele o que eu tinha experimentado, e ele me aconselhava, me falava, por isso que é um grande amigo de vida, meu pai e a minha mãe. Mas isso se construiu com muitos e muitos jantares e almoços em casa, sem celular ou televisão. Hoje que as pessoas podem estar em tempo real com as outras, será que elas conseguem se olhar nos olhos? Então a prudência nos faz reconhecer também o limite. Qual é o limite aqui? Não substituir, sob nenhuma hipótese, o contato direto com a realidade e com as pessoas. E eu estabeleci um princípio quando eu entrei na internet. Eu nunca vou abandonar a sala de aula, nunca vou abandonar os meus orientandos, eu nunca vou abandonar o contato pessoal. Os meus amigos influenciadores da internet me acham doido. Por quê? Porque eu viajo. E para eles é perda de tempo e de dinheiro viajar. Porque não rende, não vale a pena. Porque eu tenho que pagar um avião, e é caro, tenho que ficar num hotel, é caro.
E fala assim, vocês não estão entendendo. É o contrário. É a parte boa, é a parte em que eu lucro. Porque eu chego numa cidade, sou recebido por um aluno, eu vou almoçar com ele, eu conheço, eu falo com alguém que leu o meu livro. Outra coisa que acham que eu sou doido, ficar lançando livro. Não, isso passou. Não existe mais palestra face a face. A gente não vai almoçar para se conhecer. E também não tem mais, isso é caro, isso dá trabalho. Faz um e-book cortado em 10 arquivos aí e vende. Não, eu sou um escritor das antigas. O meu mestre era escritor, eu vou ser escritor. Eu elaboro meu pensamento escrevendo. Sem pressa. Sem limite de páginas. Que é o drama da academia. A academia é muitas vezes castrada por uma produtividade apressada, por uma limitação de páginas, por uma hiperespecialização. Então a gente tem que ter muita prudência. Não só, isso aqui é só um exemplo. A prudência com tudo na vida. E isso exige tempo. Isso aqui é um exercício de prudência, de reflexão para tomada de decisão. Em sexto lugar, a quarta virtude cardeal, a da justiça. Uma vez que você seja temperante, domine os prazeres, forte, resista ao medo, resista à ansiedade, resista àquilo que lhe oprime, e que você seja prudente, que você seja reflexivo, que você seja sensato, cauteloso, e ao mesmo tempo consciente dos limites e dos alcances da sua vida, você está pronto para ser um homem justo. Os antigos chamavam isso de cidadania. Você é pronto para ser um cidadão. Você não é mais uma pessoa que vai dar trabalho para polis. Você não vai ser alguém que a gente vai ter que carregar no colo. Você vai contribuir. A justiça é a nossa relação com os outros. Mas ela depende de algum modo da nossa temperança, da nossa fortaleza e da nossa prudência. A nossa relação com os outros pautado em critérios, em princípios, também nas leis, claro. Existe uma divisão básica entre justiça legal e justiça moral. Tá? Você não pode mentir perante o poder público, isso é um crime de falsidade ideológica. Mas você não deve mentir para um amigo. Porque senão você não sabe o que é amizade, porque amizade é pautada na sinceridade. Se você mente para um amigo, você não é amigo. E é absolutamente injusto. Imagina o seu amigo que mentiu para você, que lhe enganou. Não é amigo. Porque é injusto do ponto de vista moral. E a justiça nas redes sociais, na sociedade digital, é principalmente agir com responsabilidade, sabendo que existe uma outra pessoa do lado de lá. Porque muitas vezes o celular ou o computador desumaniza e a gente pensa que está falando com ninguém, mas alguém vai receber essa mensagem. Por exemplo, quando a gente compartilha notícias sem saber se elas são ou não verdadeiras, a gente é responsável, de algum modo, por ela. E quanto isso é uma epidemia na nossa sociedade, não é verdade? Depois, não promover a desinformação, a injúria, não repassar calúnias, checar as fontes, ser sincero e autêntico, né? E a virtude da veracidade, que é essa virtude de uma comunicação sincera. O desejo das redes sociais tem que ser um desejo de comunicação, de comunhão, de bem comum, como foi falado no vídeo aqui, e não de dominação, e não de manipulação, porque é um instrumento que permite também isso. Eu lembro do Flaubert, que definia o jornalista, no século XVIII, como um mentiroso profissional. Ou seja, o jornalista é aquele que vê o que aconteceu e transcreve de um jeito que vai favorecer, por exemplo, Napoleão ou não. Né? Então, sempre jornalismo político, sobretudo. Então, não é o desejo de dizer o que aconteceu, é o desejo de manipular o que aconteceu. E isso é uma tentação constante na nossa realidade. E, por fim, muito ligada à virtude da justiça, nos termos que eu apresentei, a amizade. A amizade que se baseia no contato próximo, íntimo. Por quê? Porque nós somos a unidade substancial de corpo e alma.
Por isso que a gente precisa do contato físico. Por isso que a gente precisa da materialidade, a gente precisa dos olhos nos olhos. A gente precisa estabelecer relações reais. E isso passa pelo contato físico. A pandemia foi tão traumática nesse sentido. E, ao mesmo tempo, tão menos traumática porque nós conseguimos manter o contato e a comunicação. Imaginemos o que seria a pandemia sem a capacidade de manter a comunicação social, profissional em geral. Mas, por outro lado, desumanizou muita gente e acostumou muita gente a que tudo fosse feito online. A que tudo pudesse ser baseado exclusivamente online. Por exemplo, uma coisa que é um problema, o home office em geral. O trabalho à distância em geral, que tem as suas, claro, virtudes também, mas é preciso muita prudência e muitas vezes o ambiente de trabalho que nem existe mais. Como é que eu vou fazer uma amizade se eu vejo pedacinhos de telas, né? Eu não tenho capacidade e a sensibilidade de entender o que se passa no coração, na cabeça da pessoa, eu não tenho interesse por ela, interesse real, genuíno, de ouvir, de falar. Quando a gente pensa na geração mais nova, a gente vê o quanto isso é grave. Porque um ser humano que não aprende a fazer amizades tem uma boa parte da sua humanidade atrofiada, subvertida. Porque a gente está aqui para se relacionar, para conhecer, para se dar, para receber. Então isso é a essência, é a substância da vida humana. É o contato. Mas quando a gente fica utilitarista e pensa só no custo-benefício e fala assim, não, eu não vou viajar para dar a palestra porque dá trabalho. Sim, dá trabalho, é o meu trabalho. E aí os meus amigos dizem, mas não dá lucro. Mas não, lucro não é a palavra final. Eu não estou só trabalhando por lucro. Profissão é vocação mais remuneração. Profissão é vocação mais remuneração. Muitas vezes nós vamos fazer atividades que são predominantemente voltadas à remuneração. Não tem nada de errado nisso. Mas se não tiver vocação na profissão, você vai se frustrar e você vai entregar um serviço péssimo. Péssimo. E não precisa ir para as clínicas de psicólogos e psiquiatras para saber que uma pessoa muito bem sucedida do ponto de vista remuneratório, mas muito fracassada do ponto de vista vocacional, é infeliz. Não precisa de estudo para isso, isso é óbvio. Ao passo que uma pessoa que realiza a sua vocação, ainda que seja mal remunerada, aguenta. Sofre, claro, a vida é sofrimento, mas aguenta. Isso que eu percebi aos 19 anos. Eu seria muito mais feliz como professor pobre que como advogado rico. E essa equação eu assino embaixo depois de provar na vida que eu estava certo. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Então, eu espero que essa reflexão tenha ajudado e eu estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Obrigado.